Olá, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Juti pelo convite para compartilhar esse vídeo sobre os diferentes olhares da sustentabilidade. Sou a professora Zefa, sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados. Bom, mas a pergunta que se faz, o que é sustentabilidade? Então, a sustentabilidade ela é interpretada de várias formas. Ela pode ser um conceito, uma atitude, um sonho, talvez uma filosofia. O termo que nos remete à ideia de que algo não seja adequado apenas nesse momento, mas que as sociedades futuras continuem usufruindo desse meio ambiente equilibrado. Também pode ser definida como o princípio que assegura que as nossas ações de hoje não sejam limitadas a uma gama de oportunidades econômicas, sociais e ambientais disponíveis para gerações. A nossa Constituição, ela também faz uma interpretação que nos remete ao termo de sustentabilidade, que diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-las para gerações futuras. Bom, mas essa sustentabilidade ela é regida num tripé, onde leva em consideração o meio ambiente, o social e o econômico. E esse tripé que forma a sustentabilidade, a base dele tem vários outros atributos, como vocês podem perceber aqui, Tem os ambientais, recursos físicos, recursos renováveis, atmosfera, água, biodiversidade, entre outros. Também os sociais, o tamanho de população, a distribuição do poder, a distribuição de renda. Tudo isso são levados em consideração quando a gente está trabalhando o termo sustentabilidade. Contudo, nesse modelo que nós temos vivido, com o uso exagerado dos recursos naturais e que faz com que não cuidamos desse uso desse meio ambiente, alguns dessa base desse tripé vai sendo comprometido, como a gente consegue perceber aqui, vamos poluindo o meio ambiente, vamos usando todos os recursos renováveis, como a água, vamos comprometendo a biodiversidade. E o que vai acontecer se fizermos isso? Então, esse consumo exagerado dos recursos naturais, sem ao menos como eu vou dizer para vocês, se nós não cuidarmos, um uso sustentável desses recursos, toda a sustentabilidade, todo o sistema global vai entrar em colapso. E se a gente pensar hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é mais ou menos isso, Nós estamos diante de uma pandemia, causada aí por um vírus que nós não estamos tendo controle, é um desequilíbrio completo aí no ecossistema que está levando aí um colapso aí na nossa saúde. Semelhantemente a isso, nós temos aí também o uso exagerado dos recursos naturais, o uso dos combustíveis fósseis, as energias não renovadas, a destruição do ecossistema tem levado então a um colapso aí nesse sistema global que compromete tanto a economia quanto os aspectos sociais, tá certo? O desafio, então, com a sustentabilidade é equilibrar esse processo produtivo de forma que não comprometa as questões ambientais e nem muito menos as sociais. Então, o grande lance para o futuro que nós tenhamos é conseguir conciliar esses elementos, Tanto o econômico, quanto o social, quanto o ambiental. Mas isso não é um processo fácil. Se a gente fizer uma retrospectiva não muito longa aí do nosso Brasil, ou mesmo em outros países, até pouco tempo atrás, o crescimento, a poluição significava economia, Algum tempo, então, o desenvolvimento significava crescer a qualquer custo, e esse custo, chegou o Brasil a afirmar,
numa declaração pós-Estocolmo que queremos que os países desenvolvidos mandem a sua poluição para cá, tragam as suas indústrias aqui para o Brasil. Então, a poluição era um sinal de desenvolvimento. Né? Então, era, como vocês podem ver, né, aqui as chaminés do progresso. A própria poluição funcionava, então, como uma espécie de comprovante do progresso. E esse pensamento reinante, as indústrias lançavam cada vez mais em uma corrida produtiva máxima, ignorando completamente as preocupações com o ser humano, com a força de trabalho e muito menos com as questões ambientais. Então, não existia aí completamente esse comprometimento aí com as questões ambientais. E todas essas malezas sociais e ambientais oriundas desse desenvolvimento eram perdoadas em nome do progresso econômico. Então você pode desmatar porque nós temos que aumentar a produtividade, nós temos que progredir, vamos poluir a água, vamos poluir o ar, porque nós temos que crescer, nós temos que ter uma economia aí melhor, então, para sermos um país desenvolvido. O pior de tudo que esse pensamento ainda existe em alguns locais, e em muitos locais isso é atual. Então, isso é lamentável ver que uma condição como essa, né, ainda seja o pensamento de muitos adeptos ainda nos dias de hoje, né? Mas, né, pensando, né, nesse uso exacerbado dos recursos naturais, usamos a água, jogamos lixo, quem vai ser o responsável por todas essas ações? Quem vai pagar o preço por essas escolhas que nós estamos fazendo hoje? Né? Infelizmente, um estudo que tem sido realizado pelo IPCC, né, sobre alerta aí das mudanças climáticas, diz que quem mais vai sofrer com todos esses nossos exageros de hoje são os mais pobres. E isso é muito preocupante, né, de ver que eles que vão sofrer mais com essas ações. Além disso, mesmo quando estamos falando, né, na sustentabilidade, muitas vezes o que nós esquecemos é o elemento humano. Então, o elemento humano ele faz parte dessa sustentabilidade que nós não devemos deixar de lado. E é o que nós vemos, então, essas relações sociais que frequentemente permeiam essa grande desigualdade social, como vocês podem observar aqui, né, nessa imagem que eu estou passando o mouse. Então, a gente percebe uma grande desigualdade social. Então, não é só as questões ambientais, também, né, esse uso exagerado dos recursos, esse querer mais, esse modelo de desenvolvimento que nós temos, que é cada vez mais consumir mais, e não nos preocupamos nem mesmo com as questões ambientais e muito menos com as sociais. E isso vai levar um momento onde os nossos recursos vão ficar completamente esgotados e nós não teremos mais um ambiente equilibrado que possibilite aí a vida futura. E aí então, né, justamente por isso que nós não somos sustentáveis, porque aquilo que mais a maioria das pessoas desejam são os maiores vilões para o uso exacerbado dos recursos, para a desigualdade de renda. Infelizmente, é esse modelo que nós vivemos hoje, né? Quanto mais coisa nós termos, mais nós somos, somos melhor sucedidos. Então, hoje, a gente tenta mostrar para as nossas famílias, vizinhos, esse convívio social que nós temos, a gente mostra, né, o ser humano tenta mostrar para eles que são melhores ou que são bem sucedidos por uma televisão nova que comprou, por um celular, por uma televisão. Então, ter as coisas, o capitalismo tem gerado esse consumismo, né, esse modelo de consumir mais para se aparecer que nós somos bem-sucedidos porque nós temos um monte de coisa. E aí fica, né, será que a gente precisa tudo isso? Então, quando que isso vai mudar? Quando nós, né, consumidor, começar a mudar o pensamento que nós não precisamos ter a gente precisa ter um celular da moda toda vez para
ser bem sucedido, ou o carro de última geração, ou equipamento eletrônico, ou uma casa na praia, ou viajar para a praia todo ano, isso não é um sinal de ser bem sucedido, não precisa mostrar para a sociedade. Então, quando a gente começar a mudar essa mentalidade, talvez a gente comece a mudar, né, esse modelo de desenvolvimento econômico que nós temos até hoje. E quando nós defrontamos hoje com as opções de compra nesse mundo moderno, o que chama mais atenção? Não é o efeito nocivo que o produto tem, ou se ele foi feito com mão de obra escrava, ou se tem algum produto tóxico que está sendo liberado, nada disso. A gente está preocupada com o estilo, com o preço, com o design, com o aroma, com a cor, é isso que nós estamos preocupados. E isso tem que começar a mudar. Então a gente fala sempre o seguinte: só teremos, né, mudança quando nós consumidores começarmos a refletir a nossa parte, o nosso papel nesse modelo econômico, tá? Quando nós nos tornarmos mais exigentes, as coisas começam a mudar. Mas esse processo é um processo lento, não é uma coisa que se muda de um dia para o outro, que a gente consegue mudar. É um modelo existente globalmente. Então a gente tem que começar a pensar, né, as nossas atitudes, repensar as nossas atitudes, comprar do comércio local, pensar, né, na comunidade, da onde que é produzido, valorizar os produtos de comunidades locais, de comunidades tradicionais, ver se o que você está comprando, se é produto relacionado à liberação de produto tóxico, aí, o efeito dele no meio ambiente. Mas é muito difícil as pessoas mudarem. Né? Tem que começar a repensar, nós temos que começar a repensar os nossos valores para que se comece então, se tenha um novo modelo e que realmente a gente chegue a atingir a sustentabilidade de forma que as gerações futuras também possam usufruir, né, desses mesmos elementos que nós temos hoje. E aqui um texto só para a gente fazer uma reflexão, que o fato do meio ambiente ter sido sempre considerado como um recurso abundante e classificado na categoria de bens livres, ou seja, bens para os quais não há necessidade de trabalho para sua obtenção, dificultou a possibilidade de estabelecer certos critérios em sua utilização de forma que torna disseminada, né, a poluição ambiental, passando a afetar a totalidade da população através de uma apropriação socialmente indevida do ar, da água e do solo. Então esse texto é de 1999 e nunca pareceu tão atual, tá? Então a gente acha, por ser abundante, que ele zero infinito e que nós podemos usar de forma que nós acharmos melhores, né, que a nossa cabeça bem desejar. E a gente vê que não é bem assim, que isso tem um preço, né? Vai ter um ônus e esse ônus vai ser cobrado no futuro. Só para vocês terem uma ideia em relação, né, ao uso exacerbado, o Brasil é um exemplo disso, né? Um estudo publicado aí em 2010, embora já se tenha 10 anos desse estudo, ele ainda é atual. É um estudo que comparava o estado de degradação do ambiente em 170 países. E aí eles utilizaram diversos critérios, como o tamanho da população, o crescimento populacional, o desmatamento, a poluição, a perda de biodiversidade. E o Brasil, então, é considerado o número 1, né, nesse ranking aí de 170 países que mais degradaram o meio ambiente. E o que contribuiu para o Brasil ser esse país né, que mais degrada o meio ambiente foi a perda das florestas naturais, ou seja, o desmatamento. E além disso, ele é classificado como quarto no total de espécies na perda, né, de espécies ameaçadas e na emissão de CO2. Então veja, né, que a gente vem cada vez mais degradando, né, o meio ambiente em busca de maior desenvolvimento, né, ganhar acima de tudo, e em detrimento disso a gente tem levado à extinção aí de várias espécies e de vários ambientes também. E aí, só para o título de informação, né, isso aqui é
é um mapa aí, é um gráfico do desmatamento, né? Isso aqui da Amazônia, se vocês olharem aí até 2013, até esse período aí de 89 até 2013, foram 381 mil quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia, e aí esse desmatamento continua, né, com um pico maior em 2004, ele vem diminuindo, mas depois em 2016 ele começa a aumentar novamente, e a gente tem aí uma perda de floresta aí de mais de 7 mil quilômetros quadrados aí de áreas que foram desmatadas na Amazônia, esses dados até 2016, então a gente sabe que já está desatualizado. E aqui a gente tem um mapa, então, mostrando para vocês essa área desmatada da Amazônia. Se a gente pensar, né, Mato Grosso, Tocantins, Roraima, Rondônia, perdão, Pará são os estados mais atingidos aí por esse desmatamento. Não diferentemente aconteceu com a Mata Atlântica, como que vocês conseguem ver aqui, né? Isso aqui foi o desmatamento aí desde 85 até 2015 da Mata Atlântica, e hoje, né, esse aqui é o mapa da Mata Atlântica, restam aí menos de 7% aí da sua cobertura original. Então, né, novamente aí é o que mais foi afetado aí pelo desmatamento, histórico desmatamento aí na Mata Atlântica. O Cerrado também, né, não é diferente, embora a gente não tenha dados atualizados sobre o Cerrado, a gente vê que tudo que está em rosa e em vermelho são as áreas desmatadas aí até 2010, então também está bastante desatualizado, 10 anos já que não fazem uma atualização do desmatamento aí no Cerrado. Pensando então, né, vamos passar para o Mato Grosso do Sul aqui, o que nós temos então. Esse dado é de 2013, que o Mato Grosso do Sul é o terceiro estado da região centro-oeste que mais destruiu o cerrado. Então, perdendo para Goiás e para Minas Gerais. Então, nas regiões que tem cerrado, né, o Mato Grosso do Sul estaria em terceiro lugar aí no desmatamento do cerrado. Tá, mas vocês devem estar se perguntando, não, tem que ter produção, né? Então, tem que, né? Vão abrir fronteiras agrícolas, esse é o modelo de desenvolvimento que nós vivemos, então tem que ter desenvolvimento agrícola, então tem que abrir fronteiras, tem que abrir, né, as áreas para pastagem, para cultura, tá? Mas por lei, né, exige que seja mantido a reserva legal, né, e as áreas de preservação permanente. Essas áreas de reserva legal variam conforme, né, o bioma. Na Mata Atlântica é de 20%, na Amazônia é de 80%, o Cerrado é de 30% na Amazônia Legal e o Cerrado no Centro-Oeste é 20%. Então, 20% da propriedade tem que manter aí com a vegetação nativa. E se vocês olharem esse gráfico é de 2018, é o déficit de reserva legal por bioma, ou seja, a falta de reserva legal nesses biomas. O Cerrado está com 4,5 milhões de hectares de déficit de reserva legal. A Mata Atlântica, 4,3 milhões de hectares. A Amazônia, 7 milhões de hectares. Então, vocês veem que todos esses biomas elas não atingem nem a quantidade de vegetação que deveria ser deixado por lei, exceto o Pantanal, que não tem déficit de reserva legal. Porque o Mato Grossense protege? Não, não é, porque por conta das condições hídricas que impede aí o uso, né, exagerado dos recursos naturais do Pantanal, né, o regime hídrico que mantém. Mesmo assim, a gente consegue ver toda essa degradação aí no Mato Grosso do Sul, no bioma Pantanal também. Então, se vocês quiserem darem uma olhada aqui, esse mapa é de 1986, a vegetação do Mato Grosso do Sul é em 1986. Aqui nós temos a Mata Atlântica, aqui o Cerrado e aqui o Pantanal. Então, esses dados de 86 e aqui de 2011. Então, vejam a quantidade de vegetação que foi retirada, né? Aí, se vocês olharem, mas as áreas antrópicas correspondem a 53% e as áreas naturais 46%, ou seja, ainda tem muita área natural. Essas áreas naturais estão refletidas por esse bioma aqui, que é o Pantanal.
Então, é o que mais nós temos preservado, porque o restante, tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica, vocês veem que está completamente comprometida a vegetação desses ambientes. E aí, então, a retirada dessa vegetação causa uma série de problemas em alguns locais que não poderiam ser retiradas. São solos frágeis, são beira de rios que deveriam estar sendo preservados. Então, se vocês olharem essas imagens, né, é bem visível aí que essas áreas não poderiam ter sido retirada a cobertura vegetal. Então, elas se encontram aí completamente degradadas. O que é pior, esse córrego aqui é o córrego Guariroba de Campo Grande, que abastece 1 milhão de pessoas. Então, você vê que praticamente está comprometida aí na estação seca, fica quase sem água. Então, veja que a retirada dessa cobertura vegetal causa um impacto aí, não só na biodiversidade, mas também nos recursos hídricos. Né? Então, e a perda de solo. Então, aqui nós temos em Ponta Porã essa área também, então, processo erosivo. Aqui em Itaúm, Dourados, olha só, a quantidade de solo que foi perdida. Então, realmente não é só quando a gente retira a cobertura vegetal de uma área que não era propícia para retirar essa cobertura vegetal, a gente tem, então, a possibilidade de acontecer esse processo erosivo. Então, a gente tem perda da biodiversidade, a gente tem perda de solo e muitas vezes o assoreamento dos corpos d'água. Aqui em Ponta Porã também, olha só, aqui em Ponta Porã também, essa área aqui em Amambá. Então, veja só a quantidade de solo que foi perdida aqui pelo mau uso dos recursos, né? Então, é uma falta de planejamento no uso dos recursos naturais que levou a esses problemas sérios aqui. Então, a gente tem perda de solo aí de 2, 3 metros por chuva, né, de área que está sendo perdido aí por cada chuva, porque ela ainda estava estável. Então, infelizmente, é essa realidade que nós temos aqui no estado. Aqui é em Bela Vista também, então veja o comprometimento dessas áreas, né, córregos completamente assoreados, processos erosivos, né? Então isso mostrando, evidenciando para vocês que o mau uso dos recursos levam a essa degradação ambiental. E essa degradação ambiental vai fazer com que as nossas gerações futuras não tenham disponíveis esses recursos na mesma quantidade ou qualidade que nós temos hoje. Se não bastasse, então, né, desmatamento, assoreamento, a erosão, a gente ainda tem também uma grande quantidade de produtos químicos que são jogados nos nossos corpos hídricos todos os dias, né? A contaminação do solo, a contaminação dos alimentos. Então, aqui é um exemplo, nossa carga de veneno, nós somos o país que mais usa veneno aí nas nossas lavouras, e a gente tem aí cerca de 1.148.000 litros de veneno aplicado por ano aí nas lavouras brasileiras. E esse veneno todo vai para o solo, que vai para os corpos hídricos, que vai comprometer a biodiversidade, inclusive nós, seres humanos. Então, novamente mostrando que a gente não tem, nós não somos sustentáveis, né? Nós não conseguimos usar os recursos e disponibilizar para as nossas gerações futuras na mesma qualidade e quantidade. Então, hoje, ainda pensando só em termos ambientais, e quando a gente põe, né, o ser humano ainda, o social, nós vemos, né, a comunidade extremamente abandonada, extremamente carente, por falta aí de assistência. Então, realmente, para a gente atingir a sustentabilidade é um processo muito longo. E por que a gente necessita de ser sustentável? Exatamente por aquilo que eu venho falando, né? Se a gente começar a usar, se nós não cuidamos os recursos naturais, nem nós vamos ter. Então, a gente precisa, né? A gente tem problemas com a água, né? Então, tem que ter água em quantidade e qualidade, né, para o consumo humano. Mas vocês vão falar assim, hoje já tem tecnologia até para dessalinizar os oceanos. Tem sim, mas isso é um custo muito alto. Será que todos estão prontos para pagar esse preço? Né? As comunidades mais pobres estariam prontas para pagar esse preço? Então, por isso que a gente tem que se preocupar, né, que se nós cuidarmos dessa água hoje, no futuro, então, a gente teria, ou mesmo agora, né, uma quantidade e qualidade de água disponível para todo mundo.
né? Já Kennedy falava isso: quem for capaz de resolver os problemas relacionados à água será merecedor de 2 prêmios Nobel, um pela paz e outro pela ciência. Então veja a importância aí da água, né, ser aí no futuro um dos maiores problemas aí sociais que poderemos enfrentar no futuro se hoje não tomarmos uma decisão, uma postura diferente. O ar também, né? Então nós temos cada vez mais poluído o nosso ar, então nós não temos pensado, né, no que a poluição tem feito aí, né? Em termos de aquecimento global, muitos têm falado assim, não, de quando em vez sempre vai ter aquecimento global, então nós estamos passando por um momento aí de mudança climática, mas tudo bem, sempre teve nas eras geológicas da Terra essa mudança, né, de temperatura, né, de tanto em tantos mil anos. Só que nós estamos acelerando esse processo numa velocidade gigantesca por conta dos produtos químicos que nós temos jogado na nossa atmosfera. Então nós temos modificado isso. E isso é um problema, novamente, né, que nós não deixaremos recursos disponíveis para o nosso futuro. Temos destruído todo, né, nossos recursos aí florestais, extinção de espécies. Então muitas espécies que antes mesmo de serem descobertas, elas são eliminadas aí, né, são destruídas. Então para a gente repensar nessas formas de uso. A energia, né, o uso de fontes não renováveis, até quando a gente vai poder usar combustíveis fósseis que teremos disponíveis, aí até quando esses combustíveis fósseis? Será que não está na hora de modificar isso e ter condições melhores? E tudo, né, os resíduos também é outro problema sério, a gente tem disposição inadequada de resíduo, isso em muitos locais, isso é muito comum da gente ver, na maioria dos locais, jogam, né, em qualquer lugar, ou quando tem aterros, qual é a capacidade desses aterros, se a quantidade de resíduos que nós temos gerado, você vai no mercado, é uma sacolinha que vem com uma caixinha, que vem dentro outra embalagem, então nós temos gerado uma quantidade de resíduo muito grande. E aonde nós vamos jogar tudo isso? Como que vai fazer o descarte? Então a gente tem que repensar os nossos usos, o nosso consumo. Então repensar como nós lidamos com essa questão de resíduo para que nós tenhamos aí uma condição ideal para gerações futuras. Então, quando que a gente vai conseguir ser sustentável? Quando nós unirmos todos aquele tripé, onde nós conseguirmos fazer uma sociedade com economicamente viável, socialmente justa, culturalmente admissível e tolerável, politicamente aceita, ecologicamente correta e participativa e consensual. Só quando nós atingirmos todos esses pilares, nós teremos então uma sociedade sustentável. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, né, a sustentabilidade ecológica, ela vai ajudar a manutenção do estoque do capital natural incorporado às atividades produtivas, a ambiental, a manutenção da capacidade dos ecossistemas para absorção e recomposição, a social, desenvolvimento com melhorias de qualidade de vida para a população, a cultural, a capacidade de manter a diversidade da cultura e dos valores, e a política, a incorporação dos indivíduos nos processos de construção de cidadania. Então, nós só teremos um desenvolvimento sustentável quando nós conseguirmos unir todas essas questões. Isso é um processo fácil? Não, não é fácil. Esse é o grande desafio. A gente hoje está nesse desafio, encontrar formas que atinja esse tripé da sustentabilidade. É um processo lento e já existe muitas iniciativas, mas não pode ficar só na Semana do Meio Ambiente. A gente se preocupa muito na Semana do Meio Ambiente, em plantar árvore, fazer a diferença. A maioria das vezes, essas nossas iniciativas está relacionada à nossa culpa e não a um processo de mudança de comportamento, mudança de valores, de estar realmente preocupado. Então, só ir lá plantar uma árvore, fazer uma ação no meio ambiente, não quer dizer que sejamos sustentáveis. Então, nós temos que começar a mudar de valores, mudar nossas atitudes, nosso comportamento como cidadão, na compra mais consciente,
né, do descarte dos nossos resíduos de forma consciente. Então nós temos que mudar na nossa relação com os nossos semelhantes, com, né, nessa parte social, o que nós estamos fazendo pelo social. Então mudar esses valores é o momento para que nós possamos atingir esse desenvolvimento sustentável. Existe já algumas iniciativas, então a sustentabilidade hoje ela tem virado moda. Embora, né, seja moda, pode ser esse caminho, né? Então é chique ser sustentável. Embora nós queremos que as pessoas mudem de comportamento, talvez esse seja um caminho, né, de que ser sustentável seja moda. Né? Buscar um caminho da sustentabilidade produtiva é uma tarefa que vem sendo imposta por essa sociedade moderna. Ser competitivo e lucrativo sem perder de vista o crescimento sustentável. Então hoje, né, por conta dos ISO, as empresas elas querem melhorar sua aparência externa, então elas estão pensando um pouco em sustentabilidade. Talvez não conscientemente pelo desejo do meio ambiente mais equilibrado, mas sim financeiramente, mas já é um começo. Então, se ela começa a fazer, né, já é alguma coisa. Então, aqui só uma ilustraçãozinha, né, não é mais pela sustentabilidade em si, mas, né, pensando mais na economia, mas já é um começo, né, já começa a se mudar alguma coisa. E aliar a tecnologia à preservação do meio ambiente é uma missão que não deve ser apenas das empresas, mas de todos nós consumidores. Procurar por produtos ecologicamente corretos, a fim de contribuir com a diminuição dos impactos nocivos à sociedade. Então, já existe umas iniciativas. Então, lembra quando eu falei, quando nós formos consumidores conscientes, as coisas começam a melhorar. Um exemplo disso é o exemplo da carne rastreada. Então, o cliente lá na França, ele consegue saber aonde que o boi, como que tá as condições do animal que ele está consumindo, né? Então, isso já é, né, uma iniciativa por alguns mercados, né, inclusive brasileiros, né, nem animais que são exportados, que proporciona então essa rastreabilidade do animal e a pessoa pode, né, o cliente da rede pode acessar pelo número de identificação, o local, o nome da propriedade, como que está sendo o abate. Já é o início, né, uma mudança, ou seja, consumidor consciente leva, né, a mudança então de valores na produção, inclusive desse animal. Então, a tecnologia ela pode apresentar alternativas para amenizar esse impacto ambiental também, mas não isoladamente. É preciso conciliar a tecnologia com a cultura, com respeito ao meio ambiente. E para isso não existe solução mágica. Então, a gente tem que unir as duas coisas. Então, a busca pela sustentabilidade é uma necessidade coletiva que coloca todos os indivíduos como responsáveis pelo êxito ou fracasso das políticas sustentáveis. Um importante passo para a sustentabilidade, então, ela reside no fato que cada um de nós estarmos atento com o grau de influência que as nossas escolhas cotidianas apresentam no meio ambiente em geral. Escolhas corriqueiras como o que consumimos, com que frequência consumimos, como utilizamos e como descartamos, é uma questão de atitude, assumir-se como parte de um sistema e não como mero consumidor desse mesmo sistema. Então, aquilo que eu falei, só vai mudar quando nós começarmos a ser conscientes, quando nós buscarmos produtos ecologicamente corretos, quando se eles são socialmente justos, se não vem de trabalho escravo, então mudar esse conceito nosso de compra. Então a sustentabilidade ela não deve ser confundida com uma ação social e ambiental isolada, como é que eu falei, não é só porque é Semana do Meio Ambiente que nós vamos fazer aí alguma coisa. Não que elas não signifiquem desmerecer essa caridade, não quer isso, a gente não quer desmerecer essas atividades ou a caridade isolada, mas isso tem que virar uma cultura, a gente tem que mudar como cultura. Então nós temos que fazer Semana do Meio Ambiente todos os dias, né, as questões sociais todos os dias, não por desencargo de consciência, não é porque é Semana do Meio Ambiente que nós vamos procurar fazer alguma coisa, isso tem que ser feito todos os dias, não é que porque nós vamos fazer uma caridade hoje por desencargo de consciência, isso tem que ser cultural, a gente tem que mudar nossa concepção, nossos valores, né? Só assim nós poderemos ter
uma sociedade mais sustentável. Então, quando a gente está falando em mudar valores, um exemplo aí na sociedade, na civilização japonesa, onde eles catam todos os resíduos, né? Aqui é um exemplo, né? Na época ainda da seleção, quando teve o jogo, terminou o jogo, eles foram lá e cataram todo o lixo que eles produziram. Isso é ser consciente. E aí, o que nós fazemos aqui no Brasil? Eu junto o meu lixo, jogo até no terreno baldio do vizinho, né? Porque tá vazio mesmo, ninguém vai ver. Quando eu jogo ele, tiro da minha casa, não é mais problema meu. Né? Então é isso que a gente fala em mudança de valores. A gente tem que começar a mudar essa mentalidade. O lixo é responsabilidade minha. Ou a gente joga na rua lá e é problema do município se virar. Não, é o seu lixo, é sua responsabilidade. Então será que a gente está pronto para mudar, para ter essa visão diferente? Então nós queremos mudar? Então, aí é nesse ponto que nós temos que pensar a sustentabilidade. Então, essa mudança de consciência da comunidade, que todos somos responsáveis pelo meio ambiente, todos somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, o lixo que eu produzo é minha responsabilidade e não do outro. Então, chamar para si a responsabilidade em termos ambientais também. Tá? Então, falando nesses termos de sustentabilidade também, a gente tem um exemplo aqui aqui no município mesmo, bastante louvável, né? Que é o trabalho que a prefeitura executou aí no antigo lixão, né? Então, aqui vocês tinham o lixão, observando, então esse lixão foi removido, hoje já não existe mais um lixão, todo o resíduo, né, em parceria aí com entidades, ele é retirado, ele vai para um aterro sanitário que não é reciclado, é mandado, né, para esse aterro e outros materiais são reciclados. Então, é uma iniciativa louvável aí da Prefeitura de Juti na busca de uma melhoria da qualidade ambiental, como é possível vocês verem aqui, essa área desse antigo lixão que vai se propor a criação de uma unidade, de um parque urbano, como vocês estão visualizando aqui, graças ao empenho aí de umas pessoas fantásticas que não medem esforços para que isso ocorra, né? Então já começa a colher os primeiros frutos aqui com pouco recurso, mas muita boa vontade. O pessoal não tem preguiça, vão lá molhar durante, né, os dias quentes, e a ideia é que vire uma floresta, né, no futuro, um ambiente agradável para que vocês possam visitar com a sua família aqui, né? É possível ver as mudinhas já, algumas grandes. Então são essas iniciativas então que mudam o município, que muda a cara do município, que são atitudes louváveis aí em termos ambientais. Mas é isso, todo mundo tem que ser responsável. Isso aqui não tem que ser uma ideia ou por uma pequena coletividade, tem que ser todo mundo, todos nós somos responsáveis por esse ambiente. Isso beneficia todos nós. Né? Não só os vizinhos dali, não só a Juti, mas eu estou fazendo alguma coisa em benefício para o ambiente, deixar de rejogar resíduo, não tem mais, então não tem a poluição visual, mas não tem mais os contaminantes que poderiam estar contaminando a água que você está bebendo. Então essas mudanças são muito louváveis. Quem dera, né, oxalá, se outros locais tivessem iniciativas parecidas como essa. Então, mudando, né, novamente mostrando aí as mudanças de valores, né, para o caminho da sustentabilidade. Mas enfim, né, há um imenso vazio ainda. Há muito mais sobre ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável do que julgam aqueles que só reciclar papel. É muito mais do que isso. Então, só fazer uma ação isolada não vai mudar o ambiente. Não desmerecendo a reciclagem de papel, que também é importante, mas a gente precisa fazer mais. E a palavra, né, toda a palavra aí, de tudo isso que eu falei, é inovação. E essa inovação só vem através da educação. Então, é através da educação, da mudança de valores da nossa sociedade, da hora que nós consigamos ser consciente nas nossas compras, a gente começa a mudar e ter um ambiente, uma sociedade mais justa, um ambiente mais equilibrado e, consequentemente, economicamente viável para todas as sociedades.
Então, verde é um processo, não uma condição. Temos que pensar em verde como verbo, não como adjetivo. Essa alteração semântica pode auxiliar a nos concentrarmos no sentido de nos tornar os produtos um pouco mais verde. Então, é isso que nós temos que começar a pensar, mudar, né? E esse desafio ainda é enorme, passa pela educação das crianças no sentido de serem cidadãos do bem, serem consumidores responsáveis, respeitarem a vida, respeitarem os outros, respeitarem o meio ambiente. É só através da educação que nós vamos conseguirmos ter uma sociedade mais justa, um ambiente mais equilibrado e, por fim, economicamente viável. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Estou disponível aí se precisar entrar em contato comigo, tá aí o e-mail. Deixo aqui mais uma vez o agradecimento aí à Prefeitura Municipal de Juti pelo convite aí de estar compartilhando com vocês um pouquinho aí sobre a sustentabilidade. Obrigada.